Agora a gente vai falar sobre aquele quadro, né? Aquele que tem toda a primeira quarta-feira do mês aqui no Revista da Cidade. Estou falando do Cidadania Consciente. E ele já está com a gente. Doutor Anis Kifuri, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Também, tudo Satisfação jóia. Tá aqui. Bem-vindos de volta. Muito tempo, né? Saudade, toda primeira viu? quarta-feira do mês eu não estava aqui, a gente não se vê há um tempão. Você não se mistura mais, viu? A Rê agora ficou chique. O Gabi só viaja internacional também. Ai, chique ficou o Gabi, isso sim. Aí eu concordo. Mas foi uma triste coincidência, né? Da gente não se encontrar nos últimos meses aí. Você queria fugir das perguntas do Cidadania, mas agora não escapou. Medo. É hoje, hein? É hoje. Hoje eu não escapo, Mas foram gente. engraçadas as últimas, viu? Foram bem engraçadas e bastante. A gente aprendeu bastante aqui no programa. A gente sempre aprende, né? Muito. E hoje é muito legal que todo mundo preste atenção. Por mais que você fale assim, eu tenho plano de saúde, eu não preciso do serviço público, mas é nosso direito. Se algum dia você vir a precisar, nada melhor do que saber dos seus direitos. Por isso, doutora Anis está aqui para dar essa aula pra gente hoje. A pergunta da semana já tá no Insta, já quero convidar a galera a entrar no @Revista da Cidade e responder. Diz aí qual é a pergunta da semana. Pergunta da cidade, o Revista da Cidade, a pergunta da semana. A pergunta da semana é o seguinte: quem tem direito a acompanhante no caso de internação em hospital público? Entra lá no Instagram, @Revista da Cidade, já tem lá essa pergunta, faz seus comentários. O meu Instagram é @Anis_Kifuri. Já vai participando, manda sugestão e nós vamos começar aqui já com a primeira pergunta. Podemos? Vamos lá, Tá preparada, Rê? Vamos. Preparada, Gabi? Vamos lá. Eu antes quero mandar um beijo aqui pro Wellington, que assiste o programa, pra mãe dele, a dona Regina, pro Matheus, que é o filho, peraí que tem o nome da noiva, e a Maiara, porque se não cobrar a noiva, depois apanha lá em casa. Então, um abração, Wellington, pra toda a sua família. Todos. Obrigada pela audiência, que assiste aqui o Revista, e diz que a imagem pega muito bem, viu? Diz que é muito bom, que ótimo. Muito bom programa. Ainda bem que a nossa maquiagem é boa aqui, né? Que a nossa cara não aparece estourando ainda na casa mais que hoje em dia deles, tá em HD, né? Tem que caprichar. Então vamos à primeira. E aí, a primeira é uma pergunta histórica. Hoje, dia 4. Isso. E hoje, há 169 anos atrás, ninguém vai se lembrar, foi editada uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Você sabe que lei é essa? Então, eu sei que tem a ver com alguma coisa do tempo dos escravos, tem alguma coisa a ver com isso, mas eu não sei exatamente do que ela trata, não. Mas antes a gente vai ver as respostas das ruas. Porque assim, como a gente não lembra muito bem, pode ser que a galera na rua, alguém se lembre. Vamos ver. Vamos verter. Então vamos pra rua. Lei Eusébio de Queiroz? Não faço ideia. Não sei. O mais triste é que eu fiz cursinho ano passado, mas eu tô num momento bem alienada. Mas eu sei que foi uma lei importante. É duro isso, né? A gente entende, a gente se identifica, inclusive, porque quando a gente quer lembrar, nossa, mas tá aqui, ó, tá quase, e não vem. Eu sei o que é isso. Aquela coisa, grande Eusébio de Queiroz, não lembro mais o grande Eusébio de Queiroz, uma pessoa famosa, importante, fez história, né? Quem é Eusébio de Queiroz, né? Então vamos lá, sabe, Gabi? Não, né? Então essa é pra você ver como é a gente tem pouca memória, né? Há 169 anos foi editada essa lei que proibia o tráfico de escravos, a entrada de novos escravos no Brasil. Tinha a pressão da Inglaterra, então veja, 169 anos atrás, ainda havia escravidão, você vê que isso ainda é muito recente, vinham novos escravos ao Brasil e essa lei proibiu. Foi um primeiro passo para depois. Isso foi em 1850, aí em 1871 a lei do ventre livre, que era filho de escravo, nascia livre. Depois, 1885, a lei do sexagenário e até que veio a abolição em 1888. Então, uma lei importante. Hoje a gente comemora 169 anos realmente de dignidade da pessoa humana, do primeiro passo para acabar com aquele absurdo que foi a escravidão. Tá certo? Bom, vamos voltar a falar então de saúde pública agora. Vamos, agora já. Agora a gente sobre o dia de hoje, que na verdade é hoje que ela está fazendo 169 anos, né? A comemoração. Há 169 anos precisava de uma lei para proibir. Olha só que absurdo, loucura, né? Doido isso. Então vamos lá. Né? Pergunta agora de saúde e serviços públicos. No caso de resgate de emergência, você falou uma coisa importante. Eu tenho plano e tal, mas às vezes na emergência você precisa do resgate que é público. Então no caso de resgate de emergência, ligou lá, veio a ambulância, veio o SAMU e vai te resgatar. Ele te leva para onde ele quiser ou você pode pedir para escolher o hospital que ele te leva? Eu acho que se a gente estiver consciente, a gente pode pedir para que leve a um hospital determinado. Eu acredito nisso. Mas se a gente tiver
inconsciente, ele vai levar para o hospital mais próximo público, porque como é que ele sabe qual é o meu plano? Sua resposta é essa? A minha resposta é essa. Eu vou ver do Gabi e depois nós vamos para a rua. Eu acho que em questão de emergência, quem faz a decisão são as pessoas que fazem o resgate, porque eles têm que deixar o quanto antes a pessoa na mão de pessoas habilitadas para garantir a vida do paciente. Vamos ver na rua aí o que o pessoal respondeu? Vamos. Acredito que não, por causa que a pessoa tem que ter um convênio, né? Numa emergência ele está caído, numa emergência ele tem. Se bem que se ele for atendido pelo SAMU, o SAMU tem a obrigação de levar no hospital mais próximo. Agora aí... E até porque existe aquela questão dos hospitais particulares, quando você entra com um caso de emergência, eles não podem negar socorro ao paciente. Eu já, inclusive, resgatei um vizinho meu, que ele deslocou o ombro, e aí ele não tinha acesso ao hospital que era próximo próximo da casa do local onde a gente morava, só que o pessoal daquele hospital foi obrigado a atendê-lo, porque na emergência nenhum hospital pode negar socorro ao paciente. Então, parabéns. É isso? Um ponto pro Gabi. Já vou ganhar um ponto aqui. Então, duas coisas importantes aí pra gente considerar. O Gabi falou uma coisa importante. Se tiver algum problema de emergência, o hospital mesmo particular, ele é obrigado a prestar o primeiro atendimento até a pessoa estabilizar e depois sim fazer uma transferência. Então, esse direito na emergência não é só o público, porque senão caracteriza como omissão de socorro. Então, não pode. No caso do SAMU, lá, o da ambulância, fez o resgate, tem uma lei estadual, quem quiser anotar, é a lei 17.120, papel e caneta na mão, 17.120 agora, de 2019, saiu uma lei estadual de São Paulo, que diz que o paciente pode sim pedir para levar para o hospital A, B ou C se ele estiver consciente, mas isso também depende de uma decisão da equipe de resgate. Se o paciente tiver em condições de ser transportado até o hospital X, se não for grave, aí a equipe é que vai avaliar. E tem um outro detalhe que a legislação estabelece, se não vai prejudicar outras pessoas. Vamos imaginar que é o caso de um incêndio, que tem várias vítimas. Então eu vou no lugar mais perto, vai ser muito grande, tem que voltar aí eu vou atrapalhar os outros. Então a lei diz assim, se for atrapalhar outro, não. Se o paciente não tiver em condições, não. Se tudo isso estiver bom e a equipe médica avaliar, pode. Às vezes no hospital de um para o outro, ele já tem um convênio, ou atende lá o segmento dele, ou tem um médico que já conhece, pode sim, então é uma lei recente. Então não foi totalmente errada a minha resposta. Não. Os dois, então nós vamos abrir um placar. Falar, meio ponto para mim. Vamos pôr um placar, a sugestão, vamos pôr um placar aqui no fundo e avaliar como que tá isso. Vamos para a próxima? Mas isso acontece na prática? Eu fiquei com essa dúvida agora. Essa coisa de não negar o socorro para quem chegar, acontece na prática? Olha, nunca vi. A pessoa chega lá naquele hospital, aquele caro lá, que tá no Morumbi lá. Chega lá o SAMU e deixa lá a pessoa acidentada. Via de regra, o SAMU, quando tem essa recomendação, eles já têm alguns hospitais que são preparados, que eles já têm a pessoa preparado para isso. Agora, todo hospital, isso é uma obrigação da legislação. Não adianta você ir no hospital e falar assim, tô com uma dor de cabeça, quero ser atendido. Aí não. Agora, se for uma emergência, a pessoa está com sangramento, hemorragia, então o hospital é obrigado, senão caracteriza crime, inclusive de responsabilização pessoal, porque é omissão de socorro. Então, esse primeiro. Aí, depois que estabilizou, aí ele transfere, porque ele não cobre isso. Tá bom. Pergunta número 2, qual é? Próxima. A 3, na verdade. Qual? Vamos para a terceira pergunta. Qual doença tem direito a um transporte especial gratuito para fazer o tratamento? Nós falamos agora da emergência. Tem lá um resgate, você liga. Agora, você tem uma doença e aí você precisa ir ao hospital. Algumas doenças dão direito a transporte gratuito especial. Quais doenças dão direito a isso? Vamos aqui primeiro ou vamos para a rua? Nossa, boa pergunta. Vamos aqui? Vamos na rua primeiro? Ver se tem um palpite. Você sabe, Gabi? Eu tenho alguns palpites. Eu tenho alguns palpites também. Mas saber vamos mas na agora rua, precisa vocês colam da rua. Agora a gente vai para a rua, depois a gente faz aqui para colar. Vai. Eu acho que a renal, qualquer pessoa com deficiência física, intelectual, oncológico, né? Eu acho que pessoas com não têm a locomoção. Talvez o câncer, doenças infecciosas, não sei, HIV, algo do tipo. HIV não, gente. HIV não. Gabi, vamos lá. Você já foi? Então, eu ia dar esses dois palpites. Algum tipo de invalidez, né? A pessoa que não consegue fazer a locomoção própria. E também casos oncológicos. É o mesmo palpite que eu. Inclusive, quando meu pai esteve doente com câncer, a gente solicitou algumas vezes esse serviço e a gente foi atendido. E a gente vê comumente aqui em São Paulo aquelas centrais com aquelas vans, né? Que fazem o transporte, a central atende. Fácil, né? Essas centrais que atendem essas pessoas com deficiência também. Muito bom. Tem mais? Vocês acertaram parcialmente. Porque tem mais? São 15. Uau! 15 que bom! 15 tipos, depois eu vou preparar, vocês entram lá no Instagram, a gente vai alinhar, mas eu vou passar aqui rapidamente, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla,
hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, que é problema do coração, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, que é problema renal, estado avançado de doença de Paget, que é a osteite deformante, síndrome de deficiência imunológica, AIDS, tem direito? Okay. Sim. E a contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. Além disso, as pessoas que tiverem dificuldade de mobilidade, que é pessoa com deficiência física, também tem direito ao transporte do atende, que a gente comentou aqui. Então, portanto, isso está previsto na legislação, anota aí a Lei 16.883 de 18, que estabelece quais são essas doenças que têm direito. Agora eu fiquei curioso, porque saber, né? A questão do HIV, como hoje em dia a medicação e o tratamento está tão avançado, né? As pessoas têm plenas condições de viverem tranquilamente com a doença. Normalmente. Será que existe alguma limitação, doutor? A legislação coloca aqui a prioridade para os casos de pacientes que não têm renda, para quem tem até uma renda okay. per capita. Né? Para alguns casos, você pode ter isso. Algumas doenças, de fato, é desnecessário, Gabi, você falou isso. Mas tem alguns casos, por exemplo, quem tem, aqui é o caso de esclerose múltipla, que perde a movimentação, é muito grave. Então é bom você saber que você tem essa possibilidade. Sim. Colocaremos essas 15 condições no Instagram para você também se atualizar e saber. Muito legal. Muito bem. Pergunta número 4. Número 4. Agora eu vou primeiro aqui para vocês não colarem da rua, hein? Ok, faz isso não. O paciente, o médico deu lá um remédio, uma medicação. Você fala no hospital e falou, você vai tomar na veia. O paciente pode se recusar a tomar medicação prescrita pelo médico ou não fazer um exame que o médico determinou. Então você foi lá no hospital e falou, vai tomar esse remédio. Lá na hora, você pode falar, não quero esse remédio, ou vai fazer esse exame, eu não quero fazer esse exame? Gabi, pode ou não? Ele pode. Pode? Pode. E contra o médico? Ele pode, desde que ele assine um termo de responsabilidade. Eu acho que sim. Tudo bem, o pessoal tá indo bem, viu? Um ponto pra... Vamos ver a rua. Vamos ver a rua, vamos ver se vocês estão... É um direito dele. O cidadão tem livre-arbítrio para fazer o que quiser da vida dele. Ao meu ver, ele pode, porém não é recomendável. Poder ela pode, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, eu gostei. Poder pode. Você está morrendo, não quero. Então veja uma coisa, pode, é um direito do paciente. Nesse caso, se ele não quiser, ele tem que assinar um termo dizendo que ele não quer fazer. Agora eu quero dar aqui um cuidado especial. Tem alguns exames que são um pouco mais perigosos, que há um risco, inclusive da pessoa morrer durante a realização do exame. E o hospital entrega para a família, para assinar um termo de que ela tem ciência, né? Alguns casos de ressonância, que tem injeção e tal, que pode dar alguma complicação. E muitas vezes eu já vi, a pessoa diz assim, olha, só assina aqui na linha pontilhada, e a pessoa assina, e ela não lê. E naquele termo declara que ela tem ciência. Então, antes de assinar qualquer coisa, leia direito. Se tiver dúvida, às vezes a gente fica meio com vergonha, porque o médico falou, alguém fala grosso, e a gente fica com vergonha. Mas lembra o seguinte, é o seu parente, é o seu familiar que está ali. Não pode ter vergonha nessa hora. Não importa se é feio, se é chato perguntar, se parece que você não sabe. Você não é obrigado a saber. Pergunta, tem um termo, tem aqui um termo médico que eu não sei. O que é isso, doutor? Isso é importante para você ter ciência do que está acontecendo. E se você achar que tem risco, e avaliar risco e benefício, você pode sim. Pode se negar a fazer, mas não pode fazer o exame sem assinar o papel, né? Não, você vai assinar o papel, mas é importante você saber o que você está sabendo. Não é só assina no X, né? Pergunta 5. Vamos lá. No caso de violação de direitos, você tem os seus direitos, violaram os direitos. O que eu faço? Ligo para a Liga da Justiça, né? A Sala da Justiça lá, com o Superman. Seria bom, né? Seria bom. O que eu faço? Vamos primeiro para a rua agora? Vamos lá. Então vamos para a rua. No caso, se o hospital tem um centro de atenção, um SAC, ele pode estar indo diretamente ali para poder reclamar, ver o que está acontecendo. Só se for na polícia, essas coisas assim, mas pelo visto a gente não tem a quem recorrer. Acho que primeiro é o Estado, né? E aí? O que você acha? Então, não sei. Eu acho que pode denunciar para o CRM, de repente, o profissional, sabe? Fazer alguma denúncia em algum, sei lá, na Secretaria de Segurança, não, Secretaria de Saúde Pública. Segurança também, já chega a viatura e tudo mais. Enfim. Então vamos lá.
A primeira coisa, vale você reclamar na própria administração do hospital, procurar a administração do hospital, fazer reclamação, formalizar, faz por escrito o que aconteceu e pede um protocolo. A pessoa bate um carimbo que recebeu, o horário, quem foi a pessoa que recebeu e tudo mais. Além disso, os hospitais têm as comissões de ética médica. Todo hospital, por lei, é obrigado a ter essa comissão que vai avaliar se o procedimento foi ético ou não. Além disso, você tem a ouvidoria. A ouvidoria do SUS é o telefone 136. Ele funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Então, na ouvidoria do SUS é o 136. Além disso, tem a ouvidoria do Estado. Então, quando você vai no hospital, se ele for um hospital estadual, a ouvidoria é o www.saude.sp.gov.br/ouvidoria da Secretaria da Saúde. Lá no site você tem. Ou se o hospital for municipal, na ouvidoria, que pode ser através do serviço do 156 no telefone ou através do e-mail ogm@prefeitura.sp.gov. E lembrando que todo mundo pode, se for o último caso, recorrer ao próprio judiciário, pedindo indenização, o tratamento médico se não teve. E se for um caso de emergência, que o Gabi Arre falou aqui, de não atender um procedimento de urgência, que a pessoa está sangrando, aí é caso de polícia. Aí vale sim chamar a polícia, porque vai fazer um boletim de ocorrência se ele se recusar o atendimento de emergência. Maravilhoso. Tá bom. Vamos para a pergunta da semana? Vamos para a pergunta da semana? Vamos para a pergunta da semana. Deixa eu ver se o pessoal respondeu aqui. Na verdade, tivemos algumas participações, mas... beijo, Déia Lopes. Ela está dizendo que o aplicativo hoje está com probleminha, não está conseguindo assistir a gente. Que Poxa, pena. Que pena. A pergunta da semana era... Quem tem direito... Vai lá, Rê. Quem tem direito a acompanhante em caso de internação em hospitais públicos? E aí tivemos algumas respostas aqui. Acho que essas respostas estão meio... Não sei se as pessoas conseguiram concluir. Teve uma que escreveu ontem, já pode começar a perguntar? Ontem mesmo, postamos a pergunta da semana, já pode começar? Falei, tá empolgado, que bom. O que você acha, Gabi, enquanto a Rê tá vendo aí? Quem pode acompanhar? Quem pode? Parente, né? Pessoa que tem algum laço consanguíneo, ou marido... Mulher, filho, filha... Quem tem direito a acompanhante. Desculpa, quem tem direito a acompanhante. Ok. Acho que todo paciente em estado de emergência, né? Todo em estado grave. Idosos, com toda certeza. Não sei se são 60 ou 65 anos. Eu não sei se isso varia de acordo com o estado. E crianças. Eu não sei também até qual é o limite de idade. Até 12 ou até 14 anos. Que tem direito com toda certeza. Agora, não sei, salvo exceções de condição médica ou condição de cada doença. O senhor está indo bem aqui, viu? Tem mais condições além dessas, vocês não erraram. Então vamos lá, primeiro criança, né? Ele fala em menores de 18 anos. 18. Criança e adolescente, que é o Estatuto da Criança e Adolescente que estabelece isso. Então, se você tem o seu filho e ele tiver que ser internado, porque quando você tem o plano particular, aí vale a regra do plano, às vezes você cabe mais de um, mas por lei, o menor de 18 anos, Estatuto da Criança e Adolescente, tem direito. O idoso, Jane falou, é o maior de 60. Até quem tem mais de 60 anos também é o idoso e é considerado assim para ter direito a um acompanhante. Além disso, coisa que as pessoas não sabem, são as parturientes. Aí alguém fala assim, o que é parturiente? A Regiane sabe um pouco. Quantos filhos? Quantos filhos? Né? Tá bom, então, né? vamos falar, né? Então, a Rê sabe o que é ser parturiente. Então, não é gestante. Eu sei o quanto é importante ter alguém do lado nessa hora também, viu? É? Nossa. Então, mas tem gente que fala assim, não, mas é gestante. Não é mais gestante, porque já geriu. Já tá pronto. Agora está tendo trabalho de parto. Então, a parturiente também tem direito a acompanhante ou do marido, ou da mãe, ou de um familiar, também tem direito. E a legislação estabelece ainda a possibilidade de acompanhante para aqueles que estejam sem consciência e que possam ter a necessidade de alguém acompanhando, supervisionando. Portanto, tem essa previsão legal, muito bom. Sim. Certo? Sempre muito bom esse papo, né, gente? Afinal de contas, nada melhor do que a gente ser cidadão consciente, sabendo dos nossos direitos para justamente poder fazer valer. E o doutor Anis Kfouri sempre ajuda a gente, né? Às vezes dá umas ratas aqui, mas é bom. Normal. Afinal de contas, não somos os detentores de toda a informação, totalmente normal, né? Vou deixar aqui o Instagram do Anis para você fazer contato, @Anis_Kfouri, Kfouri, Anis_Kfouri lá no Insta, querido. Satisfação, viu? Prazer em estar junto. Primeira do mês. Mês que vem a gente está de volta. Tamo junto, tem mais. Obrigada, mais querido. Um até a próxima, muito bom. Tchau, gente.